Existe uma palavra que pode mudar completamente o rumo da nossa vida. Uma palavra que pode abrir portas, construir relacionamentos e nos levar ao crescimento. Mas essa mesma palavra também pode roubar nossa paz, prender nosso tempo e nos colocar dentro de uma vida que nunca desejamos viver. Qual é essa palavra? A palavra sim. Quantas vezes nós já dissemos sim, com medo de decepcionar alguém? Quantas vezes aceitamos compromissos sem pensar, fizemos promessas no calor da emoção ou assumimos responsabilidades que estavam além das nossas forças? O problema é que todo sim cria uma direção. E quando não existe consciência, a nossa própria palavra pode se transformar em uma prisão. Hoje, em Números capítulo 30, nós vamos descobrir por que o Criador leva nossas palavras tão a sério e como aprender a falar com verdade pode nos conduzir a uma vida mais livre, leve, mais próspera e alinhada com a nossa essência. Antes de dizer sim, nós precisamos entender o preço dessa palavra. Números capítulo 30 trata de votos, promessas e compromissos feitos diante de Deus. Logo no início do capítulo, Moisés ensina um princípio muito claro. Quando alguém faz um voto ou assume uma obrigação, não deve tratar aquilo como algo sem importância. A pessoa deve cumprir o que saiu da sua boca. Olhando à primeira vista, parece um capítulo apenas de orientação antiga sobre promessas religiosas. Mas existe uma mensagem muito atual aqui. O texto nos está ensinando que nossas palavras têm peso. Aquilo que falamos cria expectativas, estabelece compromissos e influencia o nosso futuro. Por isso, liberdade não significa falar ou prometer qualquer coisa. Liberdade verdadeira é ter consciência para escolher nossas palavras e maturidade para assumir somente aquilo que nós podemos cumprir. Nossa palavra revela quem governa a nossa vida. Quando dizemos sim para alguma coisa ou para alguém, também estamos dizendo não para outra. Quando aceitamos um compromisso, entregamos parte do nosso tempo. Quando fazemos uma promessa, colocamos nossa reputação em jogo. Quando assumimos uma responsabilidade, usamos nossa energia, nossa atenção e nossa capacidade. Por isso, nenhum sim é pequeno. Às vezes, aceitamos um trabalho que destrói nossa saúde, porque temos medo de procurar algo melhor. Muitas vezes permanecemos em relações que nos diminuem porque sentimos culpa de estabelecer limites. Outras vezes aceitamos pedidos de todos porque queremos ser vistos como pessoas boas. Prometemos resultados que não podemos entregar porque temos medo de parecer incapazes. Mas quando fazemos isso, deixamos de governar nossa vida. Passamos a viver governados pelo medo, pela culpa, pela necessidade de aprovação e pela expectativa dos outros. Números 30 nos chama de volta à responsabilidade. O Criador nos deu voz,
consciência e capacidade de escolha. Portanto, precisamos usar esses recursos com sabedoria. É perigoso prometer no calor da emoção. Muitas prisões começam em momentos de emoção. Quando estamos animados, prometemos mais do que podemos fazer. Quando estamos com medo, aceitamos aquilo que não queremos. Quando estamos carentes, criamos compromissos para não perder alguém. E quando estamos pressionados, respondemos rapidamente para encerar o desconforto. Depois a emoção passa, mas a consequência permanece. E é por isso que nós precisamos criar um espaço entre o pedido e a resposta. Nem todo convite exige uma decisão imediata. Nem toda oportunidade é realmente nossa. Nem toda proposta que parece boa está alinhada com o nosso propósito. Nem todo caminho lucrativo produz prosperidade verdadeira. Prosperidade com propósito não é ganhar dinheiro enquanto perdemos a saúde, a família, a paz e o domínio sobre o nosso tempo. Riqueza com sabedoria é construir recursos sem destruir a nossa essência. Antes de assumir qualquer compromisso importante, nós podemos dizer: preciso pensar, ou vou analisar com calma. Preciso verificar se consigo cumprir. Essas frases não demonstram fraqueza, elas demonstram maturidade. Uma das crenças mais limitantes que carregamos é a ideia de que dizer não nos transforma em pessoas egoístas. Por causa disso, muita gente vive cansada, sobrecarregada e frustrada. Não podemos ajudar as pessoas, ou melhor, nós podemos ajudar as pessoas. Podemos servir, podemos cooperar e ser generosos, mas não precisamos abandonar nossa vida para provar que temos um bom coração. Um sim dado com ressentimento não é uma expressão de amor. Um compromisso assumido por culpa não produz liberdade. Uma promessa feita apenas para evitar conflito cria um peso interno. Precisamos aprender que estabelecer limites também é uma forma de verdade. Às vezes o nosso não protege a nossa saúde, em outras situações protege nossa família, nosso propósito, nosso trabalho e o nosso futuro. E muitas vezes um não honesto é muito mais respeitoso do que um sim que não será cumprido. A gente não precisa prometer tudo para ser amado. Nosso valor não depende da quantidade de problemas que conseguimos carregar pelos outros. Mas existe outro lado importante. Não podemos usar a liberdade como desculpa para fugir de todos os compromissos. Números 30 não ensina a irresponsabilidade. Pelo contrário, o capítulo mostra que a palavra empenhada deve ser tratada com seriedade. Uma vida livre não é uma vida sem disciplina ou sem responsabilidade. É uma vida em que escolhemos nossos compromissos com consciência e depois de escolhê-los, agimos com integridade. Para construir uma família saudável, precisamos de compromisso.
Para desenvolver nossos talentos, precisamos de constância. Para criar um negócio, precisamos cumprir acordos. Para conquistar a independência financeira, precisamos controlar e manter as decisões. Para cuidar da saúde, precisamos respeitar os compromissos assumidos com o nosso próprio corpo. O sucesso verdadeiro não nasce de promessas grandiosas. Ele nasce de pequenos compromissos assumidos todos os dias. Nossa palavra cria confiança. E a confiança abre portas que o dinheiro sozinho não consegue abrir. Quero citar um exemplo bastante interessante sobre a ginasta Simone Biles. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021, ela estava sob uma pressão enorme. Era vista como uma das maiores atletas do mundo e existia uma grande expectativa para que continuasse competindo e conquistando medalhas. Durante a competição, ela percebeu que sua mente e seu corpo não estavam em condições seguras para realizar movimentos extremamente perigosos. Simone decidiu se retirar de várias provas para cuidar da saúde mental e física. Ela enfrentou críticas, julgamentos e pressão de milhões de pessoas. Mas em vez de dizer sim para todas as expectativas externas, ela respeitou o limite da sua realidade ou que sua realidade estava mostrando. Depois buscou ajuda, trabalhou sua saúde mental e voltou ao esporte. Em Paris, em 2024, conquistou novamente grandes resultados olímpicos. O que podemos aprender com isso? Às vezes, coragem não é continuar a qualquer custo. Coragem também é interromper, reconhecer um limite, cuidar de nós mesmos e reconstruir o caminho. Simone não abandonou seu talento. Ela protegeu a pessoa que carregava aquele talento. Nós também precisamos entender isso. De nada adianta conquistar o mundo e perder nossa saúde, nossa paz e nossa identidade no processo. Números 30 nos leva a pensar nas promessas que fazemos para nós mesmos. Quantas vezes nós dizemos, na próxima semana eu vou começar. Dessa vez eu vou cuidar da minha saúde. Vou organizar minha vida financeira, vou desenvolver meu talento. Não vou mais aceitar ser tratado dessa maneira. Mas os dias passam e nada muda. Quando quebramos repetidamente nossa própria palavra, enfraquecemos a confiança em nós mesmos. Começamos a acreditar que não temos disciplina, não temos capacidade ou força. O caminho para recuperar essa confiança não é fazer uma promessa ainda maior. É assumir um compromisso pequeno e cumpri-lo. Em vez de prometer uma mudança completa, podemos começar com uma ação simples. Ler algumas páginas por dia, caminhar por 20 minutos, guardar uma pequena parte da nossa renda, reservar um horário para desenvolver uma habilidade, ter uma conversa que estamos adiando. Cada promessa cumprida envia uma mensagem para nossa mente. Nós podemos confiar em nossa palavra. É assim que uma mentalidade forte começa a ser construída. Antes de aceitarmos um novo compromisso, antes de dizer sim, podemos fazer 3 perguntas. A primeira é:
Isso está alinhado com meus valores, com a vida que desejo construir? Nem tudo o que aparece em nosso caminho merece nosso tempo. E a segunda pergunta é: tenho recursos, energia e capacidade para cumprir isso com qualidade? Desejo não substitui preparo. Boa intenção não cria hora extras no dia. E a terceira pergunta é: estou dizendo sim por consciência ou por medo? Talvez medo de perder uma oportunidade, medo de decepcionar alguém, medo de ser julgado, medo de parecer egoísta. Quando o nosso sim nasce do medo, existe uma grande possibilidade de se transformar em um peso. Mas quando nasce da verdade, do propósito e da consciência, ele pode se transformar em crescimento. Não precisamos responder tudo rapidamente. Nós temos o direito de pensar, avaliar e escolher depois, ou decidir depois. Então, a partir de hoje, podemos fazer alguns exercícios. Vamos observar os compromissos que já existem em nossa vida. Quais deles fazem parte do nosso propósito? Quais precisam ser honrados com mais responsabilidade? Quais nasceram da culpa, do medo ou da necessidade de aprovação? Quais podem ser ajustados por meio de uma conversa verdadeira? Não se trata de abandonar pessoas, romper acordos impulsivamente ou fugir das responsabilidades, não. Trata-se de deixar de criar novas prisões. Quando percebemos que não podemos cumprir algo, precisamos conversar com honestidade, reparar o que for necessário e aprender com a decisão. E antes de criar uma nova obrigação, precisamos considerar o custo completo. Quanto tempo isso vai exigir? Quanta energia? Qual será o impacto na saúde, na família, nas finanças e no propósito? Porque toda escolha tem um preço. A sabedoria está em decidir quais preços realmente vale a pena. Números 30 nos lembra que nossa palavra não deve ser vazia. Ela pode construir confiança, abrir caminhos e fortalecer nossa identidade, mas também pode criar pesos, dívidas emocionais e compromissos que nos afastam da vida que nascemos para viver. Por isso, antes de dizer sim, vamos respirar. Vamos ouvir nossa consciência. Vamos avaliar nossas forças. Vamos lembrar do nosso propósito e que o nosso sim seja verdadeiro, que o nosso não seja respeitoso e que nossas palavras deixem de ser correntes para se tornarem pontes em direção à liberdade, à paz, à prosperidade e à vida plena. Agora vamos refletir juntos. Existe algum sim que estamos dando por medo, quando nossa consciência está pedindo uma decisão diferente? Quanto sim você já disse querendo dizer não? Sempre quando dizemos não, geralmente as pessoas nos perguntam por que não. Mas quando dizemos sim, dificilmente alguém pergunta por que sim. Você já percebeu isso? Interessante. Obrigado por me acompanhar até aqui.
E a forma de você me ajudar ou ajudar esse canal a crescer é muito simples. Basta curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa compreender que dizer não no momento certo também pode ser um ato de coragem, de sabedoria e amor. Antes de entregarmos nossa palavra, precisamos nos lembrar: um sim consciente pode abrir nosso futuro, mas um sim sem pensar pode aprisionar a nossa vida. Pense nisso.